Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta quarta-feira, dia 11 de março. Vamos então aos destaques do dia. O ministro do Trabalho defende mudança para a escala 5x2. E você vai ver também. Aposentado só tem mais 10 dias para reclamar dinheiro descontado indevidamente do INSS. Maior empresa do mundo de distribuição de etanol pede recuperação judicial. Governo iraniano afirma que novo líder supremo está ferido, mas garante que ele está são e salvo. E ainda, 150 mil tartarugas nascem em Roraima e batem recorde. Tudo isso você confere a partir de agora. Olha só, o governo defendeu a jornada de trabalho com 40 horas semanais para conseguir um acordo. A proposta inicial era de 36 horas. Vamos conferir. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, concordou que poderia ter um impacto econômico a aprovação de 36 horas semanais na jornada de trabalho. Com isso, ele defendeu que a proposta passe a ser de 40 horas semanais. Atualmente são 44 horas. A declaração foi apresentada na Câmara dos Deputados. O ministro participou de uma audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça. Marinho afirmou que, na avaliação do governo, não caberia implantar imediatamente as 36 horas semanais, mas argumentou que as 40 horas semanais não quebrariam a economia e garantiu que não é o fim do mundo que muita gente está dizendo. Na nossa avaliação, não caberia implantar imediatamente as 36 horas semanais. O que cabe, nesse momento, é redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais, jornada máxima, sem redução de salário, com 2 folgas na semana. Portanto, estou falando de 5x2. Portanto, estou dizendo de trazer uma bela de uma conquista para trabalhadores e trabalhadoras. Agora, que impacto dá nisso? Quantos milhões de trabalhadores já trabalham 40 horas? Quantos milhões de trabalhadores já trabalham 42 horas? Quantos milhões de trabalhadores já trabalham menos de 40 horas? Então, isso tudo, hora que você calcula o impacto, não é impacto, estão falando aí, que muita gente está divulgando. É preciso que a gente estabeleça uma mesa técnica para olhar exatamente, ali no fio da navalha, qual o tamanho do impacto. O ministro disse ainda que está disposto a negociar com cada setor para criar condições para a mudança. De acordo com o estudo apresentado pela Subsecretaria de Estatística e Estudos do Trabalho, nas pequenas e grandes empresas e no agronegócio, pouco mais de 30% atualmente cumprem a jornada de 44 horas semanais. O estudo também apontou um aumento de 4,7% na massa salarial. Ainda de acordo com o levantamento, não é o comércio o setor que mais usa a escala 6x1, e sim os serviços, como transporte, hotelaria e restaurantes. E faltam apenas 10 dias para o fim do prazo para aposentados e pensionistas do INSS contestarem descontos não autorizados em seus benefícios. Até o dia 20 de março é possível solicitar o ressarcimento. Vamos conferir. Aposentados e pensionistas devem se apressar, já que está acabando o prazo para pedir ao INSS a devolução do valor referente a descontos associativos indevidos. Os pedidos de ressarcimento serão aceitos até o próximo dia 20. Atualmente, ainda restam 400 milhões de reais disponíveis para ressarcimento do INSS, de um total de 3 bilhões e 300 milhões liberados pelo governo federal para corrigir cobranças indevidas realizadas por associações. Até o momento, o programa já devolveu 2 bilhões e 900 milhões de reais a cerca de 4 milhões e 300 mil de segurados que foram vítimas de fraudes entre março de 2020 e março de 2025. Para quem ainda não recuperou dinheiro, a contestação é o primeiro passo obrigatório para aderir ao acordo e pode ser feita pelo aplicativo Meu INSS, pelo telefone 135 ou nas agências dos Correios. Os aposentados e pensionistas têm o prazo de 10 dias ainda para recuperar os valores.
Podem aderir ao acordo os segurados que contestaram o desconto e não receberam resposta da entidade em até 15 dias úteis, ou quem recebeu respostas irregulares, ou ainda pessoas com processos judiciais em andamento que ainda não receberam os valores. A Raízen, empresa de açúcar, etanol e distribuição de combustíveis, entrou com um pedido de recuperação extrajudicial. O grupo enfrenta pressão financeira e busca negociar as dívidas bilionárias. Com mais de 65 bilhões de reais em dívidas, a Raízen anunciou que entrou com pedido de recuperação extrajudicial. A produtora de açúcar, etanol e distribuidora de combustíveis depende de negociações com credores para reestruturar sua dívida e reforçar o caixa da companhia. Em comunicado, a empresa informou que o pedido foi protocolado na comarca da capital de São Paulo e foi estruturado em acordo com seus principais credores quirografários, que são os que têm valores a receber da empresa, mas não possuem garantias específicas, como imóveis, máquinas ou outros bens. O objetivo é criar um ambiente jurídico mais seguro para negociar e reorganizar as dívidas financeiras do grupo, além de valores devidos entre empresas do próprio grupo. Segundo a companhia, o plano já conta com a adesão de credores que representam mais de 47% das dívidas financeiras sem garantia. A recuperação extrajudicial é um acordo em que a empresa renegocia parte das dívidas diretamente com alguns credores, fora da justiça. O objetivo é obter mais prazo ou melhores condições de pagamento para reorganizar as finanças e evitar problemas mais graves, como o risco de falência. A partir de agora, a empresa terá até 90 dias para obter o apoio mínimo necessário para que o plano seja homologado pela Justiça e passe a valer para todos os credores incluídos na negociação. E o presidente Lula cancelou sua viagem ao Chile nesta quarta-feira. O novo presidente do país toma posse hoje. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu não comparecer à cerimônia de posse do novo presidente do Chile, José Antônio Kast. O governo não revelou o motivo para a ausência no evento marcado para esta quarta-feira na sede do Poder Legislativo chileno. A presidência havia anunciado no início de março que Lula estaria em Valparaíso para a posse do líder de extrema-direita, mas nesta terça-feira informou que o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, representará o Brasil. Apesar das diferenças ideológicas, Lula e Kast se reuniram em janeiro no Panamá, onde ambos participaram do Fórum Econômico Internacional da América Latina e Caribe. Os dois líderes foram vistos se abraçando. O senador Flávio Bolsonaro, que planeja lançar sua candidatura para as eleições presidenciais de outubro, foi convidado para a cerimônia de posse de Kast e pretende comparecer. Após a condenação de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, por tentativa de golpe de Estado contra Lula em 2022, Flávio surge nas pesquisas como o principal rival de Lula para uma possível reeleição. Lula anunciou sua intenção de concorrer a um quarto mandato. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou que deixará o governo na próxima semana. Segundo ele, ainda faltam detalhes para serem acertados com o presidente Lula. De acordo com Fernando Haddad, quem deverá substituí-lo na pasta da Fazenda será o atual secretário executivo do Ministério, Dário Durigan. Haddad disse que, apesar de Durigan ser o preferido dele, a indicação final é decisão do presidente da República. Eu acredito que sim. O Dário, eu acho que ele conhece muito bem o presidente, tem muita confiança. Tem o domínio aqui do Ministério há muitos anos, né? É um grande gestor público. Eu acredito que a prerrogativa do presidente anunciar. Mesmo sem garantir que será candidato, Fernando Haddad declarou que as eleições em São Paulo são sempre difíceis para candidatos progressistas, mas que quando houver o nome, este deve ir bem contra o atual governador do estado, Tarcísio de Freitas. Eu tenho conversado com o presidente, a gente está alinhando também a questão de... Não é só a candidatura, né? Tem que ver o bloco de pessoas, o grupo de pessoas que vão compor a chapa. Então, estou vendo tudo isso com os cuidados devidos. O ministro disse que a saída dele da pasta já havia sido anunciada há 2 meses, mas que ele só está conseguindo sair agora. Disse ainda que, para bater o martelo da eleição, ainda serão feitas conversas com o vice-presidente Geraldo Alckmin e com a ministra Simone Tebet. O vereador do Rio de Janeiro, Salvino Oliveira,
foi preso hoje pela manhã em uma operação para desarticular a estrutura nacional do Comando Vermelho. Além do vereador, 6 PMs também foram presos. Os agentes da Delegacia de Combate ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro saíram para cumprir 13 mandados de prisão. A polícia informou que há indícios de cooperação entre o Comando Vermelho e o primeiro comando da capital, o PCC. As investigações apontam tentativas de interferência política em áreas dominadas pelo tráfico, a fim de transformar esses territórios em bases eleitorais. E olha só, a possibilidade dos Estados Unidos classificarem o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas está preocupando o governo brasileiro. Outros países, como a Venezuela, já sofreram ações externas pelo mesmo motivo. O governo brasileiro iniciou conversas com os Estados Unidos para ampliar a cooperação no combate ao crime organizado. O tema ganhou destaque após discussões em Washington sobre a possibilidade de classificar facções brasileiras como o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Neste domingo, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, conversou com o secretário de Estado americano, Marco Rubio, sobre uma parceria entre os dois países na área de segurança. A classificação das facções como grupos terroristas é vista com preocupação pelo governo brasileiro. Existe aí, nesse sentido, um grande risco de que a gente acabe adotando uma lógica de guerra global contra o terror e, assim como nos Estados Unidos, medidas de exceção para combater o crime sejam normalizadas, né? Então, violação de direitos humanos, do devido processo legal, o aumento da letalidade policial, tudo isso pode ocorrer, né, no sentido mais diplomático, né, jurídico e social. Segundo integrantes do Palácio do Planalto, a medida poderia trazer consequências diplomáticas e jurídicas, além de abrir espaço para sanções internacionais ou outras medidas unilaterais. No Brasil, essas organizações são enquadradas pela legislação como facções criminosas e não como terrorismo. Representantes do governo brasileiro já disseram a autoridades americanas que o país prefere manter a cooperação no combate ao crime organizado dentro dos mecanismos tradicionais de segurança pública. Em maio do ano passado, representantes do governo dos Estados Unidos se reuniram com técnicos do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Na ocasião, o Brasil reiterou que o PCC e Comando Vermelho não se enquadram na legislação brasileira como organizações terroristas. Desde então, o Congresso Nacional aprovou a chamada Lei Antifacção, além de discutir a PEC da Segurança Pública, iniciativas usadas pelo governo como argumento de que o país está reforçando o combate ao crime organizado. O tema também deve entrar na pauta de uma futura reunião entre o presidente Lula e o presidente americano Donald Trump. O encontro chegou a ser cogitado para março, mas acabou adiado por causa da crise internacional envolvendo os Estados Unidos e o Irã. Enquanto isso, o debate sobre a classificação das facções brasileiras continua no centro das discussões entre os dois países. A discussão ocorre no mesmo momento em que o presidente Donald Trump promoveu uma reunião com líderes latino-americanos alinhados ao seu governo. O encontro aconteceu na Flórida e marcou o lançamento de um novo grupo político regional chamado Escudo das Américas. Entre os participantes estavam os presidentes da Argentina, El Salvador e o presidente eleito do Chile, José Antônio Cast. O Brasil não foi convidado para a reunião, assim como outros governos de esquerda da região. Segundo a Casa Branca, o grupo reúne países considerados aliados estratégicos dos Estados Unidos no continente, com o objetivo de discutir segurança regional, cooperação econômica e o combate ao crime organizado. Para o professor Frederico Dias, os Estados Unidos podem usar a pauta da segurança como forma de pressionar a presença da China na região. Então, na medida em que a ação dos Estados Unidos permite uma intervenção que não seja necessariamente baseada em indícios claros, objetivos de atuação do crime ou de cooperação com o crime organizado por empresas locais no Brasil, negócios, tudo isso pode servir de desculpa para os Estados Unidos afastarem a China de negócios aqui na região. Mas talvez a gente esteja vendo a comunicação de uma nova prática dos Estados Unidos para com a região. Muitas vezes o crime organizado sendo simplesmente uma desculpa para a intervenção dos Estados Unidos em interesses estratégicos que mais lhe interessam. E veja a seguir,
Governo iraniano afirma que novo líder supremo está ferido, mas são e salvo. E ainda, 150 mil tartarugas nascem e batem recorde em Roraima. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e com mais notícias do Brasil e do mundo para você. Olha só, o governo iraniano confirmou que o novo líder supremo do país foi ferido durante ataque que matou seu pai, mas garante que Mojtaba Khamenei está são e salvo. A afirmação foi feita nesta quarta-feira pelo filho do presidente da República Islâmica, na rede social Telegram, Youssef Pezeshkian, filho do presidente Massoud Pezeshkian e conselheiro do governo, escreveu ter ouvido a notícia de que Mojtaba Khamenei foi ferido e acrescentou: "Perguntei a amigos que têm contatos e me disseram que, graças a Deus, ele está são e salvo." Mojtaba Khamenei, de 56 anos, teria ficado ferido durante o ataque que matou seu pai e antecessor, o Ayatollah Ali Khamenei, no primeiro dia da ofensiva de Israel e dos Estados Unidos, em 28 de fevereiro, que desencadeou o conflito. Mas não foram revelados detalhes sobre a gravidade dos ferimentos, e ele não apareceu em público desde então. Segundo o jornal The New York Times, que cita 3 autoridades iranianas, ele teria ferimentos nas pernas, mas está a salvo em um local de segurança máxima, porém suas possibilidades de comunicação são limitadas. E 3 navios cargueiros foram atingidos por projéteis nesta quarta-feira nas proximidades do Estreito de Hormuz, e importante rota marítima para o transporte global de petróleo. Um dos navios relatou ter sido atingido por um projétil desconhecido enquanto navegava próximo a Dubai. A tripulação está segura e não houve danos ao meio ambiente. Mais cedo, outro navio de carga pegou fogo e precisou ser evacuado em Omã, após também ser atingido. E uma terceira embarcação de carga, atingida na costa dos Emirados Árabes Unidos, também relatou danos. Desde o início da guerra, 13 navios foram atacados na região. Mais um flagrante agora do esporte. A gente começa falando aqui na redação HIT do Esporte agora. E quem vai trazer as informações é a Nayara Rodrigues. Bom dia, Nayara, seja muito bem-vinda. Hoje temos partida válida pela 5ª rodada do Brasileirão. E quem entra em campo hoje, Nayara? Bom dia, Kleber. Bom dia a todos. Flamengo e Cruzeiro vão se enfrentar hoje no Maracanã, às 21h30. As duas equipes vêm forte para esse duelo, já que ambos os times venceram os estaduais neste final de semana. 2 campeões estaduais se enfrentam no Campeonato Brasileiro. O Flamengo, atual campeão carioca, recebe o Cruzeiro, campeão mineiro, no Maracanã às 21h30. Este será o segundo jogo de Leonardo Jardim no comando rubro-negro. O treinador estreou justamente na final do Cariocão, substituindo Felipe Luiz. E logo de cara já vai rever seu ex-clube, o Cruzeiro. Apesar da partida ser no Maracanã, a torcida não deve recepcionar muito bem o treinador. Isso porque Leonardo Jardim afirmou que não treinaria outra equipe brasileira a não ser o Cruzeiro. E meses depois assinou com o Flamengo. Dentro de campo, o treinador deve fazer algumas mudanças, principalmente no ataque. Paquetá e Everton Cebolinha disputam vaga com Carrascal e Samuel Lino. Pedro deve seguir no comando de ataque, enquanto Bruno Henrique continua fora em função da pubalgia, que tem o pedido de até treinar em campo com o grupo. A equipe comandada por Tite ainda busca a primeira vitória no Campeonato Brasileiro e deve chegar mais confiante após o título estadual. Porém, a Raposa chega com 3 problemas no time titular. Na lateral direita, o William cumpre suspensão. No meio-campo, Lucas Romero está fora por causa de uma fratura na costela. No comando de ataque, Caio Jorge não viajou por causa de um trauma no pé direito e Bruno Rodrigues com lesão na coxa. Jogão hoje, 2 campeões estaduais, então quero saber o seu palpite.
Olha, Kleber, um jogão realmente. Os dois vêm de campeões, né, dos estaduais deles. E eu acho que vai ser um jogo bem acirrado. Eu acredito que 1-0 pro Flamengo, apesar da baixa nos dois times. Eu concordo com você, acho que o Flamengo vence 2-1. E quais são os outros jogos? Olha, hoje temos mais jogos pela 5ª rodada do Brasileirão e continua hoje a partir das 19 horas. Vamos ver a tabela. Começando por Atlético Mineiro e Internacional na Arena MRV. Mais tarde, às 20 horas, tem clássico baiano. Bahia e Vitória, Bavi, se enfrentam na Arena Fonte Nova, como já falamos. Às 21h30, o Corinthians também recebe o Coritiba na Neoquímica Arena e o Flamengo joga contra o Cruzeiro no Maracanã. Tá certo, então. Muito obrigado pelas informações e até amanhã. Até. Olha só, vamos mudar de assunto agora. Cerca de 150 mil tartarugas da Amazônia nasceram em uma área de proteção em Roraima e registraram um novo recorde. Vamos ver. Até o final do mês de março, o Rio Branco, no sul de Roraima, deve ter novos habitantes. Isso porque 150 mil tartarugas estão prestes a nascer. O número de ovos registrados pelo projeto Quelônios da Amazônia é considerado recorde para o estado. Os filhotes foram registrados em mais de 800 ninhos espalhados nas praias da região. O número representa um aumento de 50% em relação ao registrado no ano passado, segundo a estimativa do programa. Os ovos são colocados nos ninhos e evoluem sozinhos, sem a presença das tartarugas fêmeas. Cada uma coloca em torno de 90 a 150 ovos por ninho. Após a ação do nascimento, elas caminham sozinhas até a água, e é nesse momento em que se tem a atenção dos biólogos, pois é nesse período que se tornam presas fáceis. A tartaruga da Amazônia já chegou a entrar na lista de espécies ameaçadas de extinção no Brasil devido à caça e ao tráfico ilegal. Historicamente, milhões de tartarugas adultas foram capturadas e seus ovos retirados dos ninhos nas praias de desova pelo mercado ilegal. Devido à caça predatória intensa de fêmeas adultas, a coleta ilegal de ovos para consumo e comércio, além de destruição de habitats. Hoje a espécie ainda é considerada vulnerável, mas não está mais na situação crítica registrada no passado. Bom, é isso aí, essa edição fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até mais.